Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Comentários Madison Wagner, direto ao ponto. Madison, boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos ouvintes do Redação Plus. Segunda-feira com cara de ressaca, né? Com cara de ressaca daqueles que estão tristes pelas derrotas, daqueles que estão alegres pelas vitórias, daqueles que estão surpresos com tanto resultado que não se esperava. O Brasil amanheceu como se tivesse tomado um porre ou como se tivesse ido ao estádio torcer numa grande final de campeonato. No jogo principal, essa final, inclusive, nem acabou. Vamos ter prorrogação. Ou vamos ter um segundo jogo. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula se enfrentam no segundo turno. As expectativas levavam a isso. Mesmo pontuando com 51% em um dos institutos, com 58%, em outro, os próprios institutos diziam não poder afirmar que a eleição seria decidida no primeiro turno. A surpresa nisso tudo, a subida. A subida do presidente Jair Bolsonaro, que sai da casa dos 30%, e finalizou essa primeira etapa com 43%. E aí eu fico imaginando que as pesquisas mostravam um percentual maior, tanto para Simone Tebet como para Ciro Gomes. E aí é onde as análises vão no seguinte sentido: esses votos migraram para Jair Bolsonaro? Além disso, tivemos uma abstenção muito alta. 21% dos eleitores. No geral, o PT ganhou em mais cidades. Foram 3.378 cidades contra 2.192 cidades. Como será o segundo turno? Bom, o segundo turno vai ser de arrepiar. Eu digo de arrepiar por causa da proximidade entre os dois candidatos, inclusive a coordenação de campanha do presidente Jair Bolsonaro já avalia que ele deve vir empate com o ex-presidente Lula na próxima pesquisa. Apesar de, claro, eles não confiarem em pesquisas. Agora, você quer saber como é que vai ser o tom de todo esse segundo turno? Bom, momentos após a confirmação de que haverá um segundo turno na disputa presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o ex-jogador de futebol Fabrício Manini, que teve inclusive passagem pelo Ceará, pelo Fortaleza, olha, ele foi às redes sociais revoltado com o resultado da apuração. E pasmem, ele pediu para que apoiadores de Bolsonaro passem por cima com o carro de pessoas que estiverem passando fome ou pedindo alimento nas ruas. E ele se referiu a essas pessoas como vermes. Dá pra gente entender agora o que é que tá em jogo? Será que a gente consegue mensurar o tamanho da discussão ou da falta de discussão que nós estamos sendo submetidos no Brasil? Ou a qualidade dessa discussão que nós estamos sendo submetidos no Brasil? Esse é o tom de um segundo turno. Esse vai ser o tom de um segundo turno que eu acredito vai ficar marcado. Se nós pegarmos o mapa da votação, nós vamos perceber que o PT ganha no Nordeste, em algumas cidades, as maiores cidades do Norte. E aí, coincidência ou não, nos estados mais pobres. Será que é porque 33 milhões de pessoas estão passando fome no atual governo Bolsonaro? Ou será só uma questão ideológica mesmo? Será que o Sul, o Sudeste realmente sabe o caminho ideológico para seguir nesse debate que tem sido colocado do confronto entre Deus e o diabo, entre a Bíblia e a bandeira vermelha, entre o que é certo e o que é errado, entre a lisura e a corrupção, entre o Brasil? O Brasil está dividido.
o Brasil está dividido. E eu vou lhes dizer uma coisa. Uma divisão que não tem feito bem. Uma divisão que tem trazido mal, que tem trazido afirmações como essa desse ex-jogador. Uma divisão em que as pessoas estão num nível de radicalização e de falta de sensibilidade para com os outros de uma forma extraordinária, como nunca se viu antes na história desse país. Quem vai vencer essa batalha, essa luta? Quem vai vencer essa polarização? É difícil dizer. Neste momento é difícil dizer. Agora, uma coisa não é difícil. Esse confronto ele está se colocando pelo mapeamento entre pobres e ricos. Esse é o confronto. Aí está se colocando muita coisa no meio disso, mas o confronto, e não sou eu quem diz, é o mapa da votação entre pobres e ricos. Uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Independente do resultado, nós já estamos perdendo. Sinceramente, diante de tantos fatos estarrecedores, eu não conheço mais o povo brasileiro. Nós passamos de pacifistas a defensores de armas, de adeptos dos direitos humanos, a agressores cruéis e sem coração. Nós estamos matando literalmente aquelas pessoas que pensam diferente. Nós estamos divididos. Passamos da alegria, como característica da população brasileira, a imagem do medo que nos encurrala entre a ideia do fascismo e o medo ou o referendo à corrupção. Que escolha cruel. Nosso povo está perdido. A ausência de educação política, de educação formal, nos faz presas fáceis para a teoria deturpadas, e a gente tem visto muito delas, que não resolvem os nossos problemas econômicos e sequer social. Apenas agravam o desrespeito, a intolerância, que estão, sinceramente, destruindo a nossa sociedade. Sinceramente, eu não tenho medo dos dois candidatos, de quem lidera essa verdadeira catástrofe social que está acontecendo no Brasil. O meu medo é de quem está por trás dessas pessoas. Antes eles estavam escondidos em becos escuros da política. Hoje eles colocam a cara e enfrentam a sociedade sem medo ou qualquer pudor. Entre eles estão falsos pastores, lideranças reacionárias, empresários escravistas, banqueiros assaltantes. Eles perderam o respeito às instituições e o medo de qualquer punição. Eles estão vencendo. Nós, independe do resultado, nós estamos perdendo.